Sejam todos muito bem-vindos, né? Quem está aqui presencialmente, encarnados, nossos irmãos desencarnados e também nossos irmãos que nos acompanham aqui nas redes sociais, né? No Instagram, no caso. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente sempre tem aquela nosso lembrete, né, inicial, a gente olhar nosso celular e colocar no modo avião ou no silencioso, né, para que a gente não venha se distrair com outras coisas, né, que a gente possa estar concentrado aqui, que a gente possa estar com Cristo e assim receber a palavra dele, né, sem interrupções, né. Agora o nosso momento com Cristo. Também a gente sempre lembra, né, a questão das nossas vendas de lanche, livro. O lanche para alimentar o nosso corpo físico e os livros para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, né, com a palavra do Cristo. O conhecimento ele sempre é muito bom e, na verdade, ele nos edifica, né? Ele fortalece o nosso espírito e nos ajuda a caminhar mais forte a partir do entendimento que a gente tem com a leitura, né? Com boas leituras. E a gente tem aqui a programação, né? A gente vai ler aqui mais uma vezinha a nossa programação. Às segundas-feiras, às 19 horas, temos sempre a Evangelioterapia com a irradiação e o passe logo após a irradiação. É presencial aqui na Casa de Sheila, né, no Centro Espírita. Na terça-feira a gente tem online o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG, né, que agora a gente já começou o ESG 2, né. Quinta-feira, às 21 horas, a cada 15 dias, temos o estudo das obras de André Luiz, também online. Na última sexta-feira do mês, temos a Caravana do Evangelho, que no caso aconteceu ontem, né? A nossa última sexta-feira do mês de outubro. Sábado, sempre aberto ao público, agora temos às 15h30 a vibração, né? Nosso momento de vibração, né? De preces. E que é muito importante a gente estar presente nesse momento para que a gente possa também ter o nosso tratamento espiritual, né? Mais um tratamento espiritual, que todos esses são tratamentos espirituais e é presencial, né? Às 16h30, logo após a vibração, temos o atendimento fraterno e às 17 horas a palestra pública, seguida de irradiação e fluidoterapia, né? Que é o que a gente vai já dar continuidade agora nos trabalhos. Domingo, quinzenalmente, nós temos às 16h30 estudos da mediunidade, que é presencial aqui no Centro Espírita. Às 19 horas online temos o estudo das obras de Joana de Ângeles e o estudo da obra A Gênese. Quem se interessar por esses estudos, né, online ou presencialmente, pode ter mais informações ali na recepção, tá? Você se informa e você vai saber como participar desses estudos. Muito importante, como eu falei inicialmente, né? Boas leituras, bons estudos nos ajudam a nos aproximar mais de Deus. Então a gente vai fazer a nossa leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e a gente vai ver aqui no capítulo 237, o item 237. Se você quiser encontrar paz e alegria neste mundo, espalhe em torno de si otimismo e bondade. Olha aí. Não se deixe ficar inativo na comodidade que nada produz. É pelo trabalho em benefício do próximo que armazenamos energias a fim de vencer os embates da vida. Não pare jamais, não perca as oportunidades que se apresentam diariamente de fazer o bem, para que o bem venha abundante sobre você. Nossa, que mensagem perfeita, né, para esse momento. Então, essas palavras de Carlos Torres Pastorino, que o Cristo nos dirige agora, que a gente, quem assim desejar, pode fechar os olhos, para a gente fazer o nosso momento de prece inicial e pedir ao Cristo, aos benfeitores dessa casa, que nos auxiliem nesse momento, nessa palestra de hoje, especialmente a nossa irmã Graciele,
que irá proferir essa palestra, que ela possa repassar as palavras necessárias à nossa edificação e que a gente possa estar de coração aberto, de mente aberta, a receber o que o Cristo tem a nos dizer e que assim, como diz Carlos Torres Pastorinho, possamos fazer o bem e fazendo o bem tenhamos em torno de nós o bem em abundância. Fica conosco o Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, boa tarde a quem está acompanhando a gente presencialmente, quem está acompanhando aí através das nossas redes sociais, do Instagram. A palestra de hoje é um assunto que me toca muito, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Fala sobre qual é o nosso chamado. E o assunto da nossa palestra é o Evangelho, né? Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o Evangelho de Jesus nos traz a reflexão, né? Nós estamos sabendo aproveitar os chamados que estão nos chegando. Nós estamos sabendo aproveitar todas as oportunidades. O Evangelho do Cristo nos convida a uns questionamentos, né? E o principal questionamento é sobre nós mesmos. Porque o Evangelho aqui, ele fala sobre a parábola da festa de núpcias, né? O Senhor, ele convida a todos para a festa de casamento de núpcias do Filho. E muitos rejeitaram esse convite, né? E quantos convites nós hoje ainda rejeitamos? No Evangelho, ele faz a comparação, né, da festa de núpcias ao reino de Deus. E quando ele fala muitos os chamados e poucos os escolhidos, esses poucos escolhidos, será que é Deus fazendo distinção de nós? Não. Porque Deus não faz distinção de ninguém. Porque para isso, para eu acreditar nisso, eu teria que negar todos os atributos de Deus, o principal, a justiça divina, né? A gente tem um livro que, inclusive, a gente está estudando ainda, que é a Obra Gênesis. Lá nos primeiros capítulos, né, se eu não me engano, no capítulo 2, fala sobre os atributos de Deus. E tem uma passagem que me é muito interessante, que me serve muito de base para a minha interpretação dos meus estudos, que fala sobre que qualquer compreensão que possa diminuir ou contradizer qualquer atributo de Deus não poderá estar caminhando junto à verdade, porque ou está incompleta, ou está fora do nosso entendimento, porque nós ainda não temos a capacidade, ou nós ainda precisamos desenvolver para poder compreender os desígnios de Deus. Quando a gente fala de poucos os escolhidos, não se trata da distinção de Deus, porque Deus é justo. Deus não faz exceção de ninguém. Para Deus, todos nós somos iguais. E Deus nos dá todas as oportunidades igualmente, conforme as nossas capacidades, né? Porque Deus é perfeitamente justo. E considerar a justiça de Deus é também aceitar a pluralidade das existências. Porque através do concebimento da pluralidade das existências que nós temos hoje, que nós vivemos somente uma vez, mas sim muitas e muitas e muitas e muitas vezes, que são oportunidades que Deus nos dá para cada vez a gente poder acertar. E quantas vezes nós já erramos? Quantas vezes Deus já nos convidou para a festa e nós recusamos esse convite? Quantas vezes Deus já nos convidou a comungar com Ele, a participar de toda a alegria que é estar no trabalho do bem, nos ensinamentos de Cristo, e nós negamos a esse convite. A gente entende que Deus é justo, e quando a gente também fala sobre os escolhidos, não são privilegiados, porque Deus normalmente não faz acepção de ninguém.
não faz acepção de pessoas. E isso seria também negar a justiça divina. Se eu negar um atributo de Deus, se eu humanizar Deus, dar características a Deus ou qualidades que são nossas, humanas, imperfeitas, nós teremos que negar a existência suprema de Deus, porque Deus é perfeito. Quando Deus fala sobre os escolhidos, Ele fala particularmente sobre quem se deixa escolher. E como é que a gente se deixa escolher? Todos nós, quando recebemos convite, para uma festa, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Qual a roupa a gente vai? Qual o sapato? Qual o perfume? Na maquiagem? No cabelo? A gente se importa como nós iremos nos apresentar ao anfitrião da festa, não é? Porque o anfitrião ele faz um convite, nos dá essa importância, a gente quer retribuir, né? Tamanho carinho, tamanha consideração. E nessa festa que Jesus nos convida, qual a roupa nós temos que usar para participar da festa? Para poder comungar, para poder participar de toda essa alegria. A festa precisa de uma roupa especial, feita por nós. E essa roupa é mais do que uma roupa, é despir-se, é tirar. Que contraditório, né? Eu vou para uma festa e eu tenho que me preocupar com a roupa, mas para isso eu tenho que tirar a roupa. Qual é a roupa que nós temos que tecer e do que nós temos que nos despir? Para poder participar e comungar na festa de Jesus, nós temos que despir-nos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, de todas as nossas imperfeições morais. Porque todas as vezes que o Cristo nos convidou a festejar com Ele e que nós recusamos esses convites, que não foram poucos, vocês imaginam quantas e quantas vidas nós já vivemos? Quantas oportunidades de estar na presença de Cristo, na presença de Deus, na abundância. Porque hoje nós ainda não vivemos na abundância. As nossas imperfeições ainda não nos permitem. E nós escolhemos as nossas imperfeições, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, ante o convite que Jesus nos faz todos os dias de nossa vida. Quando eu falo todos os dias, me veio nesse estudo o exemplo do apóstolo Paulo, né? Paulo, ele foi uma pessoa que tinha posses, que tinha poder, que tinha influência. E ele despiu-se do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, para viver o que prega o Evangelho do Cristo. Paulo foi o vaso escolhido. A gente sempre escuta essa história, né? Mas por que Paulo foi o vaso escolhido? O que Paulo tinha de tão especial, diferente de mim, para ele ser escolhido? Nada. Sabe o que Paulo fez para ser escolhido? Ele se permitiu ser escolhido. Ele despiu-se de todas as suas imperfeições, de todos os seus maus sentimentos. Porque quando Cristo nos convida a festejar com Ele, é festejar na abundância e no que realmente é importante. Paulo passou mais de 30 anos estudando, pregando. Foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado, passou fome, passou frio, passou sede, foi preso, né? Parece muito com o que essa história? O próprio Cristo. Então, o vaso escolhido que foi Paulo permitiu-se despir-se de todas as suas imperfeições para viver assim como Cristo viveu. Não porque ele era perfeito, mas porque ele aceitou que ele precisava mudar para viver na abundância. Na terra prometida, como diz no Antigo Testamento, né? Que todos nós um dia iremos para a terra prometida. Nós um dia iremos para mundos felizes. Que também foi um trechinho do evangelho que eu fiz na segunda-feira, né?
No finalzinho a gente falou sobre os mundos felizes, dos mundos da quais nós vamos viver, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai deixando para trás todas as nossas imperfeições morais. E a questão da festa, eu gosto muito de analogias, né? Jesus não foi convidado para a boda de Canaã, e quando chegou lá ele foi recebido por João Batista. E João Batista, muito feliz, disse: chegou o noivo. A questão da festa, do casamento, o que Jesus veio representar para a gente é exatamente o casamento do Criador com nós, criaturas ainda hoje imperfeitas. Porque para a gente subir ao altar, para ir para o casamento, para aceitar casar, os dois têm que querer, não é verdade? Deus nos quer todos os dias. Deus nos convida todos os dias. E quantas vezes nós nos negamos a aceitar o convite, a subir no altar e comungar com Deus, comungar com o Criador, que nos dá inúmeras oportunidades. E falando também de Paulo, Paulo teve um momento, né? Um momento, digamos assim, de epifania, de um contato direto com Deus. Aí a gente se pergunta: mas eu nunca tive esse contato. Será mesmo? Será que você tem olhos de ver e ouvidos de ouvir? Olhos para enxergar todas as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Ouvidos para escutar tudo que Deus tem a nos dizer todos os dias, nos nossos pensamentos, nos nossos momentos de prece, nos nossos momentos principalmente de dificuldade, que é a hora que a gente mais se conecta com Deus. Onde deveria ser exatamente o contrário, né? Porque a gente só procura Deus na hora do aperreio. A gente só quer se conectar com Deus na hora do aperreio. Onde Deus nos convida todos os dias a comungar com Ele, a festejar com Ele, a participar da abundância, do verdadeiro amor e da verdadeira alegria. Porque nós hoje ainda desconhecemos a verdadeira alegria. Porque nós não temos ainda entendimento suficiente para isso. Porque nós temos um grande apego ainda a nossas imperfeições. Porque assim como Paulo negou-se a si mesmo para seguir os ensinamentos de Cristo, hoje nós temos capacidade de negar a nós mesmos, a todas as nossas imperfeições, para seguir e partilhar do amor e da abundância do Cristo. Nós hoje ainda somos aquele convidado ingrato que a gente recebe um convite, diz que vai para a festa, o anfitrião da festa paga o buffet, porque é por cabeça, né? Paga o buffet, paga a sua despesa, e quando chega no dia da festa você não vai. Você deixa o anfitrião sentado esperando. Nós hoje somos esse mal convidado ainda. E durante esse estudo me veio muito a questão da nossa imperfeição num ponto específico. Porque a gente sempre se atém aos escolhidos, dando todo o crédito a Deus. A gente tenta, muitas das vezes, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, a palavra é humanizar Deus, dar qualidades humanas, imperfeições nossas a Deus. Porque se eu passo por algo, é porque Deus não me escolheu. Se eu hoje passo por um momento de aflição, de dificuldade, é porque Deus esqueceu de mim. Nós, na nossa imperfeição, nós queremos justificar atribuindo as imperfeições que nós temos a Deus. A gente ainda não consegue ter o discernimento e a verdadeira humildade para reconhecer o quão nós somos imperfeitos e o quão ainda nós somos apegados às nossas próprias imperfeições. E durante esse estudo também tem uma passagem aqui que gostaria de ler para vocês. Jesus compara o reino de Deus
onde tudo é alegria e felicidade, uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei, porque nós somos descendentes de Moisés, onde foi apresentado as leis divinas, os 10 mandamentos. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se excusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvida pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Nessa parábola das núpcias, o Senhor chama a todos. Só que muitos deram, aqueles ouvidos de mercador não deram importância. E mais ainda à frente, quando Jesus pergunta pelo Senhor, que pergunta por todos os que foram convidados que não foram, ele manda novamente chamar mais gente. Quem é que em sã consciência dá uma festa? Aí as pessoas que você convidou não vêm, vai convidar estranhos. A nossa imperfeição, ela não consegue conceber essa informação, Mas o Senhor não. O Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando, seriam admitidos na festa dos primeiros convidados. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos nas encruzilhadas? Quantas e quantas vezes nós encontramos na situação de desistir de nós mesmos, de nos abandonar a nós mesmos? Porque em determinadas situações a gente até concebe que no meio da nossa imperfeição nós não somos dignos. E assim como esses povos que estavam nas encruzilhadas e que o Senhor mandou buscar, assim Deus faz todo dia conosco. Porque nas encruzilhadas que nós nos encontramos, por conta das nossas más tendências, das nossas imperfeições, dos nossos maus sentimentos, Deus não nos abandona. Quando nós mesmos já desistimos, onde nós não achamos mérito, não achamos merecimento, Deus nos dá e vem atrás. E Ele fala aqui adiante: não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se sentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revertido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Lei essa que fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que aguardam e praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino do céu? Por isso Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. Quando ele fala aqui que haverá muitos chamados, ele não fala em quantidade de pessoas que ele vai chamar, não. Esses muitos chamados somos os chamados que nós mesmos recebemos. Quantos chamados nós recebemos a todo instante? Quantos chamados nós recebemos para o trabalho do bem, para a nossa evolução moral? E que mesmo sabendo, como ele fala aqui, de conhecer as palavras, mas não guardar e praticar, mesmo tendo conhecimento, mesmo sabendo o que nós temos que fazer, nós ainda rejeitamos o convite e não queremos partilhar dessa grande festa. Percebam quão ambíguo é isso? Eu sei que tem uma festa. Eu sei que lá eu vou me divertir demais. Eu sei que lá eu vou ser feliz, que eu vou estar com pessoas que são do
meu sentimento, que lá eu vou comer a comida que eu gosto, que eu vou comer a bebida que eu gosto, vou beber a bebida que eu gosto, e mesmo assim eu me recuso a ir. Tem lógica? É isso que a gente faz com os ensinamentos de Deus todos os dias, porque nós sabemos. Nós sabemos porque nós temos guardado na nossa consciência. Nós sabemos intimamente qual o caminho nós temos que seguir todos os dias. Mas mesmo sabendo, nós ainda escolhemos as nossas imperfeições. Nós somos extremamente apegados ao nosso ego, ao nosso orgulho. Nós sempre ainda queremos nos colocar à frente de outras pessoas, onde nós deveríamos andar lado a lado, de mãos dadas com o nosso irmão, ajudando a cada um a passar e a superar as suas imperfeições. Você já viu o carro de boi que tinha antigamente? Só um conseguia puxar? Não, precisava de dois. E é justamente isso. Nós ainda precisamos uns dos outros, nós precisamos amar, nós precisamos praticar a caridade para a gente poder conseguir irmos todos juntos para essa grande festa. E a doutrina espírita, ela é muito esclarecedora em relação a isso, porque o convite que Deus nos faz não é mais como Jesus falava na época em que ele viveu por parábolas. Hoje ele é bem direto. Experimentem fazer o estudo do Evangelho assim, no dia que você está meio agoniado, perturbado. Abra o Evangelho ao acaso. Vai vir a palavra certa para você. Geralmente, eu não sei vocês, para mim é um tapa na cara. Sabe por que dói? Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu me faço de doida, né? É por isso que dói. Porque nós já temos consciência do que nós temos que fazer e nós ainda não conseguimos fazer. Mais do que isso, nós ainda não decidimos fazer. Quando a gente vai trabalhar, a gente não bota o celular para despertar, para a gente poder acordar e se atrasar. É uma decisão, não é? Mas por que eu decido isso? Porque eu sei que eu tenho que honrar o compromisso, não vou ser demitida do meu trabalho. Porque eu dou importância ao meu trabalho. E por que a gente não dá uma importância ainda maior a Deus, ao convite que Ele nos faz todos os dias? Porque não são sacrifícios extremos que Deus nos pede. A maior solicitação de Deus, pelo menos para mim, para o meu entendimento, é que eu mesmo me melhore. Vocês já pararam para pensar nisso? O maior pedido que Deus nos faz todos os dias não é bancar o herói, não é ir lá e apaciguar países em conflito, em guerra, e socorrer gente acidentada se a gente deixa pro máximo. Não. Ele não pede que a gente salve os outros. Pede que a gente pratique o amor próximo e a caridade. Mas para praticar o amor próximo e a caridade, eu tenho que me melhorar. Porque se eu não carregar esses sentimentos bons dentro de mim, eu não vou conseguir fazer isso. Para eu salvar os outros, poder ser aquela mão estendida ao auxílio, eu tenho que primeiro me socorrer, me melhorar. Querer fazer isso, ter a decisão de fazer, assim como Paulo teve essa decisão. Ele decidiu deixar toda a sua vida para trás, tudo que ele tinha, todas as posses, todo o poder, influência, e ele decidiu, mesmo diante de todas as dificuldades, ele decidiu viver o Evangelho vivo do Cristo. E é uma decisão. Esse estudo de hoje, a palavra, eu acho que é decisão. Porque nós precisamos decidir atender os chamados que Deus nos faz todos os dias. É uma decisão. Decidir colocar para trás todas as nossas imperfeições, todos os nossos maus sentimentos, todos os nossos maus pensamentos.
Porque às vezes a gente está com aquele popularmente pensamento intrusivo, né? A gente tem uma decisão. Eu vou fazer uma prece, porque eu sei que esse pensamento não é meu, ou vou entregar esse pensamento ruim. Eu estou com um mau sentimento dentro de mim. Eu tenho a opção e a decisão de vivê-lo, de amargar aquele mau sentimento. Mas eu também tenho a decisão, o poder de decisão, de não viver e não carregar comigo maus sentimentos. Não carregar mágoa, não carregar rancor, não carregar raiva. Porque esse mau sentimento, todos esses fardos, eles não nos pertencem. Está na nossa decisão o que nós levaremos durante a nossa existência, durante as nossas muitas existências. E quantos pesos, quantos fardos nós ainda, infelizmente, decidimos carregar. Porque a palavra, novamente, é decisão. Quando nós tivermos a plena convicção de decidir, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver os ensinamentos de Jesus, vai descer aquele anjo do céu iluminado igual a gente vê nos filmes? Não. Vão desaparecer todas as dificuldades da minha vida? Não. Não, porque eu preciso delas para poder passar por provas e com o meu mérito eu conseguir melhorar como espírito. Mas é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. Assim como a gente coloca o celular para despertar para ir trabalhar, que nós coloquemos, nós tenhamos a decisão de colocar como prioridade o que realmente é importante. Primeiro, as coisas primeiras. Primeiro, as coisas do alto. Primeiro, as coisas eternas. Porque esta matéria, os nossos bens, são passageiros. Por que a gente ainda dá tanta importância para isso? Quando eu vou decidir me deixar ser escolhido? Porque para ser escolhido é igual uma Olimpíada de matemática, né? Eu preciso estudar, me esforçar para poder ser escolhido como primeiro, segundo, terceiro colocado. Eu tenho que fazer minha parte. E assim é Deus. Ele nos dá todas as oportunidades que nós precisamos e que nós merecemos. Às vezes a gente pode se colocar assim num local tão imerso aos nossos sofrimentos, às nossas angústias, que nós nos questionamos realmente se a gente merece e por que a gente passa por isso. Isso é uma escolha, é uma decisão. E essa decisão não vai nos livrar de tudo que nós precisamos passar. Jamais, porque isso estaria negando novamente a justiça divina. Que a gente vive uma lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, tudo eu vou ter que reparar. O que eu faço de bom terão boas consequências, e o que eu faço de não tão bom, eu terei outras oportunidades para fazê-lo novamente e fazê-lo bem feito. Porque é isso que Deus nos dá todos os dias. Novas oportunidades de sermos melhores, novas oportunidades de sermos melhores espíritos, porque hoje ainda somos muito imperfeitos. E é essa imperfeição que nós temos que decidir todos os dias de despirmos, porque é a roupa que nós precisamos vestir, é a roupa do amor, é a roupa da caridade, é a roupa da paciência. Essa é a verdadeira roupa, a roupa mais importante, a roupa de gala que a gente chama, né? Nos grandes eventos, essa roupa que nós precisamos vestir para poder participar da festa que o Cristo nos convida todos os dias. E por que a gente ainda se nega a passar, a aproveitar tamanha festa, né? De tantas possibilidades que estão ao nosso alcance. Por que a gente ainda permanece preso com as chaves da prisão? Você já parou para pensar nisso? Nós permanecemos presos com a chave da prisão. E quais são essas chaves?
que é que vai nos libertar da prisão? Porque ela está aqui, ó, nas nossas mãos todos os dias. É um pequeno manual de vida do que a gente tem que seguir. Às vezes a mãe, quando está com dificuldade com o filho, aí reclama assim: meu Deus, era para ter vindo com o manual. Mas está aqui, ó, o manual das nossas vidas. O manual que nos pede todos os dias a partilhar de bons sentimentos, de bons pensamentos, a praticar o bem, o amor, a caridade. E tantas vezes, quantas forem necessárias, Deus nos fará os convites. Hoje mesmo, eu passei por uma situação que eu estava estudando dessa palestra de hoje e me veio muito o pensamento, né? Por que eu ainda não quero participar dessa festa? Por que eu ainda não me permito? Por que eu ainda carrego tantos fardos que me são pesados? Por que eu não solto a minha pedra? Porque todos nós temos uma pedra, vocês sabiam? Que ela é pesada. Tem dias que ela está mais pesada que nos outros dias. Quando é que eu vou decidir deixar essa minha pedra para trás? O que é que me impede? Eu me fiz essa pergunta hoje. O que é que me impede de tomar esta decisão de deixar essa minha pedra para trás? Acho que essa foi a pergunta mais difícil que eu me fiz nos últimos tempos. Passei a manhã reflexiva. Por quê? Porque dói entender isso quando você entende que só depende de você. Porque é muito fácil a gente transferir a responsabilidade para outra pessoa, né? Não, eu sou desse jeito, estressada, louca, mas é porque meus filhos me tiram a paciência todos os dias. Minha vizinha todo dia bota o som nas alturas, por isso que eu sou desse jeito. Tenho paciência, viu, estressada. A gente sempre quer transferir as nossas decisões, a responsabilidade de nossas vidas para outras pessoas, para Deus, porque é muito difícil assumir que o poder de decisão é de nós mesmos. Quando Paulo decidiu viver tudo isso, eu me imagino o seguinte: você imagina viver em uma casa confortável, ter um carro do ano, ter funcionários para fazer tudo que você quer a todo instante, ter poder de influência, e você negar todo esse conforto. Você imagina nos dias de hoje, né? No Piauí, nessa semana estava dando 39 graus. Eu negar o conforto do ar-condicionado para seguir o trabalho do bem, para seguir os ensinamentos do Cristo. Não estou dizendo que a gente não precisa do ar-condicionado não, meu povo. Que é que a gente precisa, né? Mas é para entender que nós precisamos sair da nossa zona de conforto para decidir, para escolher partilhar da festa de Jesus. E essa festa, todos os dias que nós podemos participar, que nós somos convidados ao trabalho do bem, da caridade. Paulo teve uma epifania, né, de se comunicar com Deus, dizer que escutou Deus. E quando a gente, no nosso dia a dia, a gente se questiona: mas Deus nunca falou comigo. Deus fala todos os dias com você, através da dificuldade com seu filho, através da dificuldade com seu irmão, através da dificuldade no trabalho. Todos os dias, eles nos chamam ao trabalho do bem e da caridade. É por isso que diz: tende olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós enxergamos, vemos, não. A gente às vezes vê um celular na mão da gente. Vocês já viram como aqueles memezinhos da internet?
que a pessoa escreve uma coisa e a outra pessoa vai ler e entende tudo errado. A pessoa leu, mas ela viu, mas ela não entendeu. E assim é a vida da gente, nos faz de todo. Se a coisa que nós mais fazemos na nossa vida, nesta encarnação, é de doido. A gente finge demência, a gente finge que não é com a gente. Vocês já repararam? Pois é justamente nessas situações que a gente finge demência, que não é com a gente, a pessoa fala com a gente fala assim, não é comigo não. É a hora de mais é com você. Então, que hoje nós tenhamos poder de decisão, a consciência que nós precisamos, necessitamos decidir pelo bem do nosso futuro. Porque quantas e quantas vezes nós iremos permanecer no erro? Quantas e quantas vezes eu vou ter que comer feijão com ovo e farinha, tendo um banquete esperando por mim todos os dias? Quantas e quantas vezes eu vou ter que dormir no calor de 39 graus, tendo um ar-condicionado aconchegante me esperando para dormir? E é exatamente esse conforto espiritual, esse conforto que é o que tem que nos ser o principal de nossas vidas. Porque nós estamos hoje no mundo de provas e expiações, mas não sei vocês. Eu estou querendo sair daqui. Eu estou querendo ir para os mundos felizes que tem aqui no Evangelho. Que lá as pessoas não precisam nem falar. Porque tem gente que tem uma vozinha assim chata, né? Quando a pessoa fala, a gente já se irrita. Você já imaginou de poder viver num mundo feliz que a gente já se comunica pelo pensamento? A gente não precisa comer, não precisa andar, suar. Parece tão pouco, né? Mas não é muito. E só depende da gente, da nossa decisão, da nossa escolha. Viver toda essa felicidade futura. Que já era pra gente estar lá, né? Sinto informar a vocês que se a gente ainda está aqui nesse mundo de provas e expiações, é por decisão da gente, por escolha. Olha que escolha boa. É sério, bicho, é boa. Porque quem em sã consciência, sabendo de tudo de bom que nos aguarda, que nos espera, escolhe o que é ruim, só a gente mesmo. A gente vive uma vida tão atropelada que a gente não para pensar nisso. É a decisão de nossas vidas. Tudo que nós vivemos hoje é consequência das nossas decisões. Que nós tenhamos a partir de hoje decisões mais inteligentes, né? Porque a gente merece e precisa sair desse mundo aqui de provas e expiações. Porque, galera, tem dia assim que a gente olha pro irmão e pede assim a Deus, faz aquela prece: Senhor, eu ainda não consigo amá-lo, mas abranda meu coração, me ensina primeiro ter paciência para eu poder conseguir amá-lo, porque eu quero sair daqui. É sério. Sabe por quê? Quando a gente está aqui na frente, eu digo porque eu já estive um. Quando eu vi um palestrante vir aqui, eu achava assim, cara, pensa numa pessoa que sabe de tudo, que deve ter assim uma vida perfeita. Porque sabe, né? Se sabe é pra fazer. E todas as vezes que eu precisei estar aqui, que eu fui me aprofundar nos estudos, gente, era cada tapa na minha cara. Porque o conhecimento não nos dá mais o lugar da ignorância. Quando nós temos o conhecimento, nós não temos mais a licença e o direito de viver como se fôssemos ignorantes. Vocês se lembram da parábola dos talentos? Que o Senhor deu talentos, distribuiu entre os seus trabalhadores. O que foi que eles fizeram?
Teve uma galera que foi inteligente, né? Pegou o que recebeu e multiplicou. Aí teve um que, disfarçado de fiel, de respeitoso, de honesto, foi preguiçoso e enterrou seus talentos. Mas depois de um tempo, o Senhor ele voltou para prestar conta. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem mais ele deu, mais ele cobrou. Nós hoje estamos no lugar dos que mais receberam, viu? Porque hoje nós já temos discernimento e o conhecimento. Porque, por mais que hoje eu seja analfabeta, que eu não tenha o conhecimento da leitura, mas hoje dificilmente a gente encontra uma pessoa que não conhece a vida do Cristo. Você já percebeu? E a vida do Cristo foi o verdadeiro ensinamento que nós precisávamos para aprender. Então a gente não pode mais se colocar no lugar da ignorância. A gente não pode mais fazer como aquele trabalhador que a única moeda, o único talento que recebeu, ele guardou, enterrou. Esse papel, esse lugar, na verdade, ele não nos cabe mais. Muito nos é dado hoje, muito nos é dado todos os dias. Então, esse lugar de ignorância, de permanecer na ignorância, não nos cabe mais. Então, por isso que nós temos que ter a decisão todos os dias de nossa vida, de multiplicar aquilo que Deus nos dá. Alguns momentos que eu estou angustiada, em prece, principalmente quando eu venho para o trabalho, uma das preces que eu faço é: Senhor, obrigada por poder devolver tão pouco do tanto que Tu me dás todos os dias. Que nós tenhamos essa consciência, mas mais do que isso, poder de decisão, de decidir. E esse lugar é muito difícil, porque nós temos que assumir a responsabilidade total de nossas vidas. E se der errado a nossa decisão, a gente não vai poder botar na conta do amigo não, viu? É a gente que vai pagar essa conta aí. Mas como é que a gente paga? A gente, quando o filho da gente apronta, a gente bota de castigo, né? Aí Deus faz o que com a gente? Ele me dá uma nova oportunidade de eu acertar. Olha que perfeito. E às vezes a gente imagina que a gente passa por uma situação porque Deus nos castigou, né? Não. Deus nos dá todos os dias a oportunidade de nós sermos espíritos melhores. Quantos e quantos vocês imaginam aí, que a gente já viu muitas vidas? Aí vocês imaginam também quantas oportunidades, só que a gente se lembra, né? Porque a consciência da gente, se a gente começar a puxar, não é muito legal não. Aí você começa a puxar assim na lembrança. Quantas oportunidades você já teve de decidir pelo bom caminho e você escolheu o caminho tortuoso? Aí você multiplica por tantas vidas que você já viveu. A conta é alta. Se fôssemos nós, dando tantas oportunidades a outra pessoa, a gente conseguiria? Não. Às vezes a gente fala uma coisa com a pessoa não entende, a gente tem que repetir. Quando a gente vai repetir, a gente já está sem paciência. Então é para exatamente a gente poder conceber a perfeição e o amor que Deus tem por todos nós. Às vezes a gente vê uma situação difícil com a família, de quando um filho renega o amor do mãe e do pai, a gente fica triste, né? Eu, pelo menos, eu fico. Tem dias que quando eu começo a rolar no feed do Instagram, eu não assisto mais televisão. Porque é desgraça demais pra mim. Não assisto a minha televisão lá, só é na Netflix, só pra me assistir no Dorama, que é só notícia boa. Mas a gente não pode viver ali na realidade, né?
A gente precisa se comunicar ainda com o mundo. E eu vi essa semana a destruição de uma família justamente pela ingratidão de um filho. A gente fica tão chocado, né? Com pena do pai e da mãe porque ele passa essa situação. Por que a gente não fica com pena de Deus? Porque nós somos muitas das vezes esse filho ingrato. Esse filho que rejeita o bom conselho que Deus nos dá. Porque do jeito que a gente tem pensamentos tortuosos, Deus nos dá aquele pensamento bom. Tenham ouvidos de ouvir as boas palavras, de ouvir as boas influências. Tenham olhos de ver, olhos para se voltarem para o bom caminho, para o caminho do trabalho do bem, para o caminho da caridade. Porque, novamente, nós temos o poder de decidir. E que nós, com essa palestra de hoje, com esses ensinamentos de Paulo, mostrando essa decisão, porque não é fácil. A gente, às vezes, estuda e lê histórias antigas, né? A gente imagina de quão difícil é devido à época. E hoje nós não somos chamados a decisões tão difíceis. Porque Deus não nos pede para abandonar nossa casa, o nosso conforto, nosso ar-condicionado. Ele só pede que nós decidamos todos os dias trabalhar pelo bem, trabalhar em prol do irmão, da caridade, de poder, através das nossas mãos, a gente poder levar o conforto que o nosso irmão precisa. Paulo fez muitas coisas maravilhosas, corrigindo. Através das mãos de Paulo, Deus fez coisas maravilhosas. E que hoje nós possamos, assim como Paulo, oferecer as nossas mãos para Deus, para o trabalho do bem. Que nós decidamos nos deixar ser escolhidos para o trabalho do bem, para o trabalho do amor, para o trabalho da caridade. Que nós decidamos todos os dias nos tornar uma pessoa melhor. Que em meio à dificuldade, que em meio ao erro, que em meio à falha, nós tenhamos por nós a mesma misericórdia que Deus nos tem. Porque às vezes a gente se maltrata tanto quando a gente erra, a gente se releva, a gente desiste de nós mesmos. E assim como Deus não desiste, como Deus todos os dias nos escolhe, que nós escolhamos participar dessa grande festa, que é viver o amor de Deus. E que hoje nós saímos aqui decididos a ser pessoas melhores, decididos a aceitar o convite que Deus nos faz todos os dias. Muito obrigada. Só agora aqui, nosso irmão Marcos, com a sua voz, para fazer a nossa prece. Deixa para a juventude, galera.